plenário. Muito bem, estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha ao vivo aqui pela TV Justiça a sessão vespertina de hoje do Supremo Tribunal Federal. Os ministros encontram-se em pé ao redor da mesa no plenário. Plateia lota o plenário. Nesse momento, entram o ministro Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes. Podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Passa a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de maio de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 9h46, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário estudantes das seguintes instituições de ensino: Instituto Brasiliense de Direito Público de Brasília, Distrito Federal, Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara, Minas Gerais, Faculdades Integradas de Taquara, Rio Grande do Sul, Faculdade Uniron de Porto Velho, Rondônia e Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade à pauta relativa aos medicamentos e responsabilidade do Estado, nós temos ainda vários feitos com esta temática. Então, eu anunciaria que nós daremos continuidade na tarde de hoje aos feitos que constavam da pauta e que foram transferidos para a tarde de hoje. Ou seja, as partes, advogados que estejam acompanhando os outros feitos, seja em lista, seja feitos relativos à pauta da sessão ordinária, eles não serão chamados para que nós possamos tentar concluir a pauta relativa aos medicamentos nos vários processos que foram apregoados. Informo isso para que as senhoras e senhores advogados e partes que estejam acompanhando possam, então, ficar liberados. Daremos continuidade, então, à pauta da manhã relativa aos processos de fornecimento de medicamentos, como na sessão extraordinária ficou anunciado. Para continuidade de julgamento, apregou o recurso extraordinário 657.718, procedente de Minas Gerais, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que é o tema 500 da repercussão geral, dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. O resultado do julgamento foi proclamado na parte da manhã e ficamos agora de fixar uma tese. O nosso ministro especialista em teses preparou uma redação. Se todos estiverem concordes, ministro relator ficou vencido, como eu. Daremos a palavra, então, agora ao ministro Luiz Roberto Barroso para a sua proposição. Presidente, eu, em proposições simples, procurei sintetizar o consenso que se formou na maioria. 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, a dispensa de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, entre parênteses, prazo superior ao previsto na lei específica, quando preenchidos 3 requisitos. Portanto, é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro, quando preenchidos 3 requisitos. 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. 2.
a existência de registro do medicamento em reputadas agências de regulação no exterior. E 3, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E, por fim, e 4, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Essas são, presidente, eu penso, as teses consensuais da maioria que se formou. Eu vou, então, colher os votos em relação à tese individualmente. Ministro relator, como primeiro, como relator da causa, passo a palavra ao presidente. Nós estamos em continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 657718. Votei como relator, jungindo o fornecimento, a obrigação do Estado de fornecer o medicamento ao registro na Anvisa. Então, não posso sufragar a tese, por isso voto vencido. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. A tese seria diametralmente oposta, não colando a necessidade do registro. Presidente, se Vossa Excelência me permite, antes de tomar o voto do ministro Alexandre, à esquerda. O item 4 da tese apresentada, ministro Barroso, pareceu-me que tinha ficado para ser decidida em outro processo, não? A competência da União. Nesse caso? Aqui é a legitimação passiva, porque como é uma agência federal ministro Barroso, e como compete à União incluir qualquer remédio em lista, só a União é que pode ser o sujeito passivo aqui. Só que não houve a devolutividade dessa matéria ao Supremo. Bom, eu imaginara que isso houvesse sido consenso. Não é central a tese. Eu manteria porque acho que organiza o sistema. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito, se me permite. Ministro Dias Toffoli. Os eminentes colegas. A questão relativa a medicamentos sem registro na Anvisa, ela é uma questão que realmente, como eu anunciei pela manhã, está colocado também num outro tema, a questão da solidariedade e em relação ao pagamento e ao fornecimento. Aqui, eu entendo que é relevante e importante, na definição dessa tese, fixar que o medicamento não registrado na Anvisa, porque embora estejamos julgando um caso de repercussão geral, as ações, os protocolos, como diz o ministro Marco Aurélio, o distribuidor estará sempre aberto. Sem dúvida. O distribuidor de toda a justiça... E a tese não deve suscitar novos conflitos, né? Ao contrário. Ela tem que tentar exatamente... Exato. Agora, a dificuldade maior, presidente, está... considerado o artigo 12 da Lei 6.360, no que revela que não pode haver a industrialização e a comercialização de remédio que não for aprovado pelo Ministério da Saúde, pela agência hoje. Foi o voto que eu acompanhei, Vossa Excelência, mas ficamos vencidos. Ficamos vencidos. Mas, ministra Carmen Lúcia, eu penso que é importante nós já colocarmos nessa tese a questão dos medicamentos não registrados na Anvisa e o ente federado para essa discussão. Por quê? Eu fico imaginando um município do interior, que elementos que ele terá para dizer que aquele medicamento não foi registrado. Do ponto de vista de saúde, até em coerência com o voto vencido meu, em que eu disse que a questão do registro na Anvisa é de saúde pública geral, pensando toda a coletividade. Então, aqui, eu penso que o ente federado responsável por analisar isso, independentemente da compensação do financiamento, que isso discutiremos no outro tema, eu penso que, realmente, se o medicamento não tem registro na Anvisa, apenas a União terá os elementos necessários, justificáveis, para fazer uma defesa perante o requerente do porquê que aquele medicamento não está registrado. Um Estado da Federação, um município, ele não conseguirá colher os elementos porque ele não é o competente para registrar ou não registrar. Presidente, a única coisa que eu tinha falado era ministra porque Carmen Lúcia, este ponto específico não tinha sido objeto. E eu sempre acho que as teses têm que se ater ao que foi discutido e votado.
Quando eu votei, eu não votei especificamente este ponto. Ele foi tratado, por exemplo, pelo ministro Alexandre, especificamente. É que há uma tendência de resolver todos os problemas do Brasil. Pois é. Então, assim, eu estou dizendo porque, de fato, o município não tem. Agora, como nós estamos tratando aqui é de decisão judicial, o juiz que vai decidir em Espinosa, mesmo sendo parte passiva a União, será aquele que responderá pela Justiça Federal onde não tiver. Então, este não é o argumento. E também não me oponho até ao que essa... Não é o juiz que vai julgar, a questão eu sei, é o ente as que informações, vai ter os elementos sim, de informação. E da legitimidade passiva, como diz o ministro Barroso. Eu questionei, não foi tanto pelo conteúdo, é que pareceu-me que tinha sido ficado para o momento apropriado ao julgar a questão da solidariedade, também a questão... A solidariedade aí é o orçamentário. Sim, orçamentário. Mas que esses temas teriam ficado. Por isso é que eu alertei sobre este item especificamente, presidente. Presidente, eu estou sensível à argumentação da ministra Carmen Lúcia, porque realmente se nós imaginarmos que alguém está num município perdido no alto do Xingu, precisando de um remédio urgente, ele vai ter que se socorrer de um juiz. Agora, nós sabemos que a magistratura no Brasil é una. Por isso é que nós temos uma lei orgânica da magistratura única. Quer dizer, eu penso que o judiciário está aí para garantir a paz social, com seus quase 17 mil juízes, e precisa atender prontamente a esses reclamos da sociedade, sobretudo os mais necessitados. Embora também concorde que a questão é sensível e que nós possamos discuti-la, talvez, no momento seguinte, quando for o caso de examinarmos a questão da solidariedade, eu penso que talvez neste momento pudéssemos retirar este item 4, com todo respeito, embora tenha já me comprometido na hora do café a aderir integralmente à tese do ministro Barroso, mas ante as ponderações da ministra Carmen, tendo em conta realmente que o judiciário é a última trincheira da defesa dos direitos fundamentais do cidadão, não importa seja ele um juiz federal, um juiz estadual, é preciso de uma resposta pronta. É isso que nós precisamos garantir. Eu penso que a subtração do inciso 4º neste momento pelo menos, em que nós concedemos a exclusividade para o Judiciário da União para propor essa questão, eu penso que talvez não haveria prejuízo para a tese. Eu vou colher os votos individualmente. O ministro relator mantém a proposição de tese, como vota o ministro... Mas se a maioria não aprovar, evidentemente, eu retiro. Sim, por isso que está em votação. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, aqui eu acompanho a tese integralmente, só duas observações. No item 3, no primeiro item, subitem do item 3, um dos requisitos, a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, eu havia colocado no voto e conversado com o ministro Luiz Roberto, que até consta no papel escrito, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. Aquele problema do não pedido de registro, às vezes por questões econômicas. É que eu deixei para ler o final e acabei esquecendo. Está perfeito. E a questão da ação proposta em face da União, me parece que não é um acréscimo à tese, ao que foi discutido. É uma decorrência lógica. Se nós tivéssemos julgado que não há exceção, ou seja, a regra é sem registro, não é possível. Isso é uma coisa. Agora, há uma exceção. Qual a exceção? A exceção é a mora de um órgão federal. Como poderíamos, e isso vem ocorrendo, e por ocorrer, vem gerando crises em inúmeros municípios, como poderíamos exigir que, em virtude da mora de um órgão federal, um município com orçamento desse tamanho tenha que bancar valores, às vezes, que o valor pega todo o orçamento do próprio município. Entendo a preocupação do ministro Ricardo Lewandowski, mas não é a questão de não ter o acesso, até porque a Constituição, no artigo 109, permite, onde não houver juiz federal, o juiz estadual pode fazer às vezes, mas a legitimidade passiva, a meu ver, deve ser sempre a União.
Exatamente. Senhor presidente, eu estou convencido agora com o argumento do ministro Alexandre de Moraes e relendo agora a proposta do ministro Barroso, Lewandowski. Eu vejo que, na verdade, não se trata aqui de conferir exclusividade à Justiça Federal, mas sim que no polo passivo deve figurar a União. Exatamente. Portanto, retiro minha objeção, senhor presidente, e estou convencido. O debate, quando elaboramos o código, nós verificamos Ministro essa Luiz dificuldade Fux, de pessoas que moram longe buscar o foro domicílio da União. Então, o artigo 51, parágrafo único do novo Código, o 50 caput é sempre a regra do domicílio do réu. Então, se a União for a regra do domicílio do réu. Mas aí diz assim, parágrafo único, se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro domicílio do autor. Está ótimo. É isso. Então, resolve. Exatamente. Mas sempre a União como ré. Até porque é ela que arcaria com a sua própria inércia. Então, acompanha integralmente a tese. O ministro Alexandre acompanha a tese, ministro Luiz Edson Fachin. Com a tese integralmente como proposta. Ministra Rosa Weber. Aprovo a tese, presidente. Ministro Luiz Fux. Com a tese. Presidente, eu retiraria apenas, eu aprovo a tese, mas eu retiraria a parte apenas, e não por ser contra a ideia, apenas porque eu acho que não foi devidamente votada, mas eu aprovo a tese. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu estou de acordo integralmente com a tese, agora convencido pelos argumentos dos colegas. Eu apenas observo o seguinte, aqui no item 2 nós temos uma expressão tanto quanto equívoca. Aqui se diz o seguinte, a ausência de registro da Anvisa impede, como regra geral, a dispensa de medicamento por decisão judicial. Essa expressão dispensa aqui, na verdade, vem de dispensação, ou seja, forma de autorizar tecnicamente que se ministre o remédio. Né? Eu concordo. Talvez se pudesse falar em o fornecimento de medicamento. Eu acho que fornecimento é uma linguagem mais acessível ao público em geral. Pois não. Se todos estiverem de acordo, mudo para fornecimento. Os que já votaram se põem de acordo. De acordo. Então, eu continuo no julgamento. O ministro Ricardo Lewandowski finalizou. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho. Acompanha a tese, ministro Marco Aurélio. Vencido, presidente. Eu, apesar de vencido acompanhando o ministro Marco Aurélio, eu entendo que a tese reflete aquilo que foi decidido pela maioria, então, quanto à tese, eu acompanho o eminente relator. Então, eu proclamo que foi aprovada a tese. Vou pedir, como é uma questão muito emblemática, eu pediria, então, ao relator que fizesse a leitura da tese. Foi aprovada por maioria a tese nos termos da proposição do ministro Luiz Roberto Barroso, vencido o ministro Marco Aurélio, que votava em tese diferente. Leio novamente. Eu ia encaminhar para a senhora secretária. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Tese 1. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, entre parênteses, prazo superior ao previsto na Lei 13.411 de 2016, fecha parênteses. Então, é possível, excepcionalmente, a concessão quando preenchidos 3 requisitos. 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E 4º e último, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. Esta é a tese, então, que foi fixada por maioria e proclama, então, o encerramento do julgamento deste feito. Agora, trataremos também em continuidade de julgamento do tema 793 da repercussão geral, responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Procuradora-Geral. Trata-se dos embargos de declaração no recurso extraordinário 855.178, procedente do Estado de Sergipe, cuja relatoria cabe ao ministro Luiz Fux,
sendo embargante a União e embargado Maria Augusta da Cruz Santos. Consta que, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que rejeitava os embargos de declaração, pediu vista dos autos o ministro Edson Fachin. Então, está agora em continuidade o julgamento com o ministro Luiz Edson Fachin. O ministro relator pede a palavra, tem preferência pelo regimento. Senhor presidente, pela ministro ordem. Relator. Eu recebi Ministro um Luiz memorial Fux, à direita. e, em audiência, a Advocacia Geral da União. E o que ela me explanou foi que a União não tem logística para se aplicar a ela a solidariedade de direito privado, que ela forneça o medicamento. E ela, então, assentou que ela fornece o dinheiro para o Estado ou para o município, mas ela não tem logística para essa entrega direta do medicamento. Eu analisei os autos e me pareceram sensíveis os argumentos. O ministro Edson Fachin, gentilmente, me fez chegar às mãos uma proposta que, mercê de acompanhar a rejeição dos embargos, faz ali um ajuste que atende, digamos assim, ao paciente e à própria União. Então, a União não se recusa a fornecer o medicamento. Ela não tem logística para entrega direta, mas tem logística para pagar ao Estado ou ao município que faz as vezes dela. Então, na verdade, a União pleiteia que não se aplique a solidariedade de direito privado a ela, que seja uma responsabilidade subsidiária. E aí a proposta do ministro Fachin vem ao encontro dessa pretensão da União e da justeza da decisão. Eu concordo com a proposta que o ministro Fachin fará. Em verdade, senhor presidente e eminente ministro Luiz Fux, que é o relator destes embargos, eu estou acompanhando Vossa Excelência na rejeição dos embargos, mas reconhecendo e propondo que a hipótese é de conhecimento dos embargos para o fim de aprimoramento e desenvolvimento da tese, sim, especialmente daquela derivada da suspensão de tutela antecipada 175, tendo em vista já decorridos cerca de 10 anos daquele importante precedente e o conjunto de alterações que se verificaram nesse lapso temporal. Esse exame que fiz a partir do voto visto, senhor presidente, estou fazendo chegar às mãos de vossas excelências, ele é um pouco alongado. Eu, obviamente, não farei a leitura de 44 páginas em sede de embargo de declaração, mas vou ler a conclusão, que creio que, se ela tiver nitidez suficiente, ela por si só explicitará as premissas das quais eu estou a partir. Mas ressalto que a ideia, portanto, é conhecer dos embargos de declaração apenas para essa elucidação de diversos aspectos, inclusive de responsabilidades, atribuições e composição do polo passivo. De modo que Vossas Excelências verão que, ao início do voto, há uma síntese das premissas, há também a referência à base constitucional do direito à saúde e da repartição federal de competências, a base doutrinária que aqui cito, os diversos precedentes que menciono e, desde logo, faço referência à conclusão que submeto aos eminentes pares, de modo especial ao eminente ministro relator. A conclusão que trago à apreciação é esta. Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice. Primeiro, atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na suspensão de tutela antecipada número 175. Então, em primeiro lugar, não se está a adentrar ao mérito em sede de embargo de declaração, mas conhecendo para efeito de desenvolver o tema da solidariedade e detalhar o sentido e o alcance dos precedentes,
numa das premissas deste voto, tive a oportunidade de assentar que a busca pela efetividade dos direitos é justificada pela imprescindibilidade do poder de revisão ou aprimoramento dos precedentes pelos tribunais constitucionais ou por cortes de vértice responsáveis por sua aprimoração. E também assentei como premissa desse ponto número 1, que o aprimoramento e o desenvolvimento de precedente tem lugar quando, ao reafirmar a tese, o tribunal entenda oportuno melhor elucidar termos, expressões, institutos ou conceitos a que se referiu o leading case e que estão sendo interpretados além, aquém ou diversamente do que se quis dizer em seu pronunciamento. E também tem lugar o aprimoramento e o desenvolvimento do precedente quando forem alteradas leis, fatos ou costumes que justificaram a formação do precedente como inicialmente concebido. Por isso, o primeiro item da conclusão é esse: conhecer do recurso, sem repercussão no juiz de mérito da pretensão recursal, apenas para desenvolver o tema da solidariedade e detalhar o sentido e o alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados, como já disse e repito, na suspensão de tutela antecipada 175. Em segundo lugar, proponho, acompanhando Sua Excelência, eminente ministro relator, desprover no mérito o recurso examinado. Nada obstante, em decorrência do conhecimento desse recurso, portanto, de embargos, do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, proponho que esse tribunal reconheça que a tese da responsabilidade solidária, como reconhecida na suspensão de tutela antecipada 175, se mantém rígida e que é inerente à natureza desse Supremo Tribunal Federal, na condição de corte de vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar o seu poder-dever de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional por meio de seus precedentes para fim de esclarecimento sem efeito modificativo. Por isso, para esse fim de esclarecimento sem efeito modificativo, quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade, proponho a esse colegiado que examine enunciar-se o seguinte: primeiro, a obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, de prestar saúde em sentido amplo, ou seja, de promover em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhes forem destinadas por meio de critérios de hierarquização e descentralização nos termos da Constituição da República, especialmente artigos 196 e seguinte. Segundo, que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, entes isoladamente ou conjuntamente. Portanto, esta afirmação, que lá constou no precedente, segundo a qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, significa que o usuário, nos termos da Constituição e da legislação pertinente, sobretudo a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, número 8.080 de 90, tem direito a uma prestação solidária. Nada obstante, cada ente tem o dever de responder por prestações específicas que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. Terceiro, ainda que as normas de regência, vale dizer, Lei 8.080 de 1990 e respectivas alterações, Decreto 7.508 de 2011 e demais pactuações, ainda que as normas de regência, estas que mencionei, imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal, qual seja a de financiar a aquisição, portanto, a responsabilidade principal pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação
para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. Quarto, se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídica ou processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência. Quinto, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, em todas as suas hipóteses, a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo, as razões da não padronização e, eventualmente, iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. Sexto e último, a dispensação judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe a ausência e ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal 7.508 de 2011. Estas são as conclusões que trago, rejeitando os embargos, conhecendo-os e propondo esses tópicos à guisa de detalhamento e desenvolvimento do tema. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro José Fachin. O ministro relator pede a palavra. Senhor presidente, eu queria só fazer uma observação, que eu entendo que talvez a criação judicial muito bem feita pelo ministro Edson Fachin, eu tenho a impressão que ela não atende à postulação da União, porque a União, ela preconiza que o que se deve adotar em caso é aquilo que o CNJ já afirmou quanto à possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação de dar, na hipótese de capacidade técnica e econômica da unidade federada. Então, basicamente, o que a União preconiza é que, se o Estado ou o município não puderem atender, ela responderá subsidiariamente. Ela responderá subsidiariamente. O que ela não tem e o que ela não quer que se aplique é a solidariedade tout-court, ou seja, os três são responsáveis. Aqui, agora, nós acabamos de estabelecer que medicamento não autorizado deve ser promovida ação diretamente contra a União. O que o Conselho Nacional de Justiça decidiu nessa segunda jornada? A responsabilidade solidária dos entes da federação não impede que o juiz, ao definir medida liminar definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competência, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Então, quer dizer, o pleito da União é exatamente, na verdade, um pleito infringente, né? Porque nós estabelecemos essa solidariedade genérica e a União alega que ela não tem logística para entregar esses medicamentos. Então, há uma lista enorme de medicamentos que são passíveis de exigibilidade judicial, e aí a parte pode entrar contra o município, pode entrar contra o Estado. Mas, por exemplo, há determinados medicamentos, como, por exemplo, pressão alta pulmonar. O medicamento custa 14 mil dólares. Então, o município não pode, o Estado não pode, a União vai lá e implementa. Então, basicamente, é isso que pretende a União. O ministro Fachin arrumou a decisão explicitando cada passo a ser cumprido e essas responsabilidades, mas eu tenho a impressão que eu me sensibilizei com o pleito da União e eu entendo que talvez essa solução não seja a mais factível, porque é um problema de eficiência, né?
a decisão judicial ela pode ter um cunho normativo e que pode virar uma divagação acadêmica, não vai funcionar. Então, para funcionar, o que diz a União é que ela fique na retaguarda como responsável subsidiária se o Estado ou o município participa ou não do processo? Não, pode haver um redirecionamento. A tese é essa. Porque o que eu acho aqui, presidente, Ministro Barroso, pensando alto, talvez eu até Luiz peça visto, é assim, quando os medicamentos estão definidos nas listas próprias do SUS, você sabe o que é da competência da União, o que é da competência do Estado e o que é da competência do município. Isso. Nesses casos, eu acho que você tem que demandar o ente responsável. É isso. Senão você movimenta 3 máquinas públicas simultaneamente. É isso. Isso está dito aqui já. Mas é porque Vossa Excelência mantém a solidariedade. Não com essa nitidez, mas a ideia é promover uma organização desse direcionamento. Mas é porque agora entendi... Temos que, na conclusão, se entreveja uma solidariedade. Vossa Excelência fala assim... Mas é que o tema é a solidariedade. Agora entendi a percepção de Vossa Excelência e creio que aí talvez tenhamos um eventual ponto de dissenso. O que Vossa Excelência diz aqui, ministro Fachin, no item 2, na página 43, item 3, quanto ao desenvolvimento da solidariedade, Vossa Excelência afirma, 2, afirmar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. É que isso está na suspensão de tutela antecipada 175. Como não atribui efeito infringente a esses embargos de declaração, porque entendi por um juízo de autocontenção que a hipótese aqui seria de desenvolver o precedente sem essa infringência, esta afirmação está lá. Entendi. Eu gostaria de rediscutir a questão de fundo, que é você simultaneamente demandar, inclusive quem você sabe que não tem a obrigação. E como nós estamos dedicando esse tema, como nós estamos dedicando esse tema, seria o momento de resolver. O que acontece foi sendo firmado, Ministro o que a Constituição Moraes estabelece como competência administrativa é uma competência comum. Saúde, a questão de serviços relevantes à saúde. A partir disso, se criou, na questão de medicamentos, tratamentos, a meu ver, algo que não previsto na Constituição, mas uma solidariedade quando, apesar da competência comum do artigo 23, a organização que a Constituição determina para o SUS, ela é hierarquizada. Ou seja, a União, o que faz a União na questão de medicamentos e tratamentos? A partir do Fundo Nacional de Saúde, ela destina aos municípios. Então, o município, por exemplo, mede o padrão de cabeça, é um município. E o município tem esta verba. Eventualmente, se naquele município tiver sido gasto todo o valor, acho que subsidiariamente poderia ser a União. É isso aí. Subsidiariamente, porque dentro do sistema de organização do SUS, o município deve dispensar determinados medicamentos, o Estado outros e a União outros, como nós vimos agora. Se sempre houver possibilidade, desde o início, de solidariedade, o que na prática se faz? Sempre se coloca a União já. E a União fala, mas não sou eu, esse medicamento é previsto na lista, o município é que deve entregar e eu já repassei o dinheiro para ele. Só que movimenta toda a máquina da União. Então, a meu ver, também seria o caso de redimensionar o que é essa solidariedade dentro do que o SUS divide. E foi o que, mais ou menos, nós fizemos no caso anterior. Sim. Ao verificar que, se não há registro da Anvisa, aí é competência da União, não é solidário. A mesma coisa, se há todo um regramento, se o Ministério da Saúde já colocou grupo 1, 2 ou 3 o medicamento, se é Estado, município ou União, repassou o dinheiro, subsidiariamente até entendo que ele possa responder à União, mas não solidariamente. Mas os critérios de hierarquização e descentralização, a eles eu fiz expressa referência, até porque eles decorrem não apenas da Lei Orgânica do SUS, mas do próprio texto constitucional do artigo 196 e seguintes. Agora, esta ideia de avançar para, desde logo, Tucur excluir o excluir B, eu creio que aí nós estamos dando um passo para além dos nossos precedentes. Seria infringente, realmente. E creio que aí é um debate verticalizado
que talvez tenhamos Presidente, uma dissonância. Se me permitir, eu peço vista para readequar. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Por favor. Eu gostaria de fazer uma sugestão diante dos debates apresentados e penso que é um tema importante se tentarmos... Ministro Dias Toffoli. Acho que conseguimos resolver ainda hoje, sem prejuízo, evidentemente, do direito regimental de todos nós pedimos vista. Eu, ministro relator, ministro Edson Fachin, os colegas que votam antes, só para tentar auxiliar, eu acolho os embargos sem efeitos modificativos, para aclarar. E a minha sugestão de tese seria a seguinte: é solidária a responsabilidade entre os entes que compõem o Sistema Único de Saúde, o que implica obrigação comum, mas estruturada em níveis de atuação que devem ser observados nas ações judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos sob a seguinte disposição. E aí estabeleço 2 tópicos. Pretensão que veicula medicamento material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas, aquilo que já está previsto e autorizado pelas políticas públicas do SUS. Deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento, dispensação, entre parênteses, daquele medicamento, tratamento ou material a ser identificada de acordo com a omissão que tenha ensejado a ação judicial. Então, se é um tratamento, um medicamento que já está dentro e autorizado nas políticas públicas, segue-se. Presidente. Pois não. Estou preocupado, após 28 anos no colegiado, com o abandono total das balizas do caso. As instâncias de origem não estabeleceram solidariedade. Eu concordo com Vossa Excelência. O 196 da Constituição encerra, na referência a Estado, a obrigação da União, do Estado e também do município. Para mim, não há a menor dúvida. Mas, no caso concreto, não se versou solidariedade, porque o Instituto da Solidariedade diz respeito à obrigação única. O que fez o juízo e também o Tribunal de Justiça dividiu a responsabilidade entre o Estado de Sergipe e a União. O Estado de Sergipe seria responsável pela satisfação de 50% da obrigação e a União por 50%. Agora complica-se tudo, porque esse recurso extraordinário, a meu ver, ante as premissas do voto do ministro Luiz Fux, relator, no plenário dito virtual, não mereceria nem sequência, porque ele apontou que o que decidido pela Corte de Origem estaria em harmonia com diversos precedentes do tribunal. Agora, julgamos o recurso extraordinário, eu me limitei, quando me pronunciei no plenário dito virtual, ao Instituto da Repercussão. Agora, nós julgamos o recurso extraordinário quanto ao fundo no plenário virtual e vamos julgar os embargos declaratórios agora. E inovando totalmente, considerada a organicidade do direito. Quer dizer, não houve devolução desses temas que estão sendo cogitados ao tribunal. Então, vamos complicando passo a passo a jurisdição. Ao invés de conciliarmos celeridade e conteúdo, nós estamos burocratizando a própria jurisdição. Eu agradeço a intervenção do ministro Marco Aurélio. Presidente, Vossa Excelência, me permite só rememorar, creio que isso contribui também para o desenvolvimento. Eu só gostaria de lembrar que nós estamos julgando feito em repercussão geral com tese fixada para definir tese. Perfeito. Trata-se do tema 793 da ler a repercussão geral, presidente, que eu acho responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Está colocado, com a devida venda do ministro Marco Aurélio, como tema de repercussão geral. A rigor, quando a maioria se pronunciou no plenário virtual, se pronunciou fora das balizas do caso concreto. O caso concreto não versa
considerado o que decidido pelo juiz, pelo Tribunal de Justiça, ante a remessa necessária e a apelação, não versa solidariedade, versa, sim, divisão da obrigação, o que afasta o Instituto da Solidariedade que nós conhecemos do direito civil. Enfim, eu gostaria de, dando continuidade, ministro Dias Toffoli, pensar essa solução, né? Pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material, a ser identificada de acordo com a omissão que tenha ensejado a ação judicial. E aqui eu falo omissão por quê? Porque se há uma política pública já estabelecida, já reconhecida, de medicamento, de tratamento ou de fornecimento de material, e o Estado não forneceu, ele está sendo omisso. De acordo com o tratamento das políticas públicas, na divisão do Sistema Único de Saúde, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, deve figurar o ente responsável exatamente por aquele tipo de política pública já pré-estabelecida. E o segundo ponto, para ficarmos em dois e tentar objetivar, são as pretensões que veiculam pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constante das políticas públicas. Isso, em parte, nós decidimos no recurso anterior em relação a medicamentos não registrados, ou seja, que não estão registrados na agência federal, que, na forma da lei, é a responsável por verificar a segurança e a idoneidade e a eficácia dos medicamentos, que são os requisitos para se aprovar, do ponto de vista legal e técnico, a comercialização de um medicamento. Segurança, idoneidade e eficácia. Pois bem, nós decidimos que ali, não sendo registrado, compete à União. Mas há também políticas públicas relativas a fornecimentos de tratamentos que não envolvem necessariamente o medicamento, envolve o tratamento das pessoas, né, ou fornecimento de materiais, mesmo de recursos específicos em relação àquele tipo de atendimento à saúde. Aí, nestes casos, eu entendo que a demanda exigirá a presença dos entes conforme sua atribuição no sistema. Se a atribuição é técnica, como nós fixamos para a Anvisa, tecnicamente ela tem a competência de dizer qual é o medicamento, então o ente federal, como já fixamos. Então, a responsabilidade técnica é da União, mesmo para aqueles casos que não têm política pública definida. A responsabilidade de execução, que aí é a demanda que o ministro Fux disse que a AGU apresentou, que a União apresentou através de memoriais da AGU, a demanda pela execução caberá ao Estado e município conforme o nível de responsabilidade da política de saúde específica em cada caso concreto, com divisão de custeio entre os entes. Com divisão de custeio entre os entes. E aqui, ministro Marco Aurélio, está exatamente dentro do que foi julgado, de acordo com o que eu estou acolhendo. Ministro Toffoli, há um aspecto de, vamos dizer assim, aumentar... Eu vou pedir para tirarem cópia e a órbita de segurança do em julgamento, embargos paciente, declaratórios no RE no sentido de 855178, incluir União a União contra Maria Augusta. Não geraria um defeito tão grave a ponto de extinguir o processo. O que o CNJ imaginou foi exatamente isso. A parte promove a ação contra os três entes e o juiz, ao invés de considerar a parte legítima, ele redireciona a ação para a unidade federada que tem a obrigação de entrega. Como destacou o ministro Alexandre, há uma estrutura com atribuições de competência em razão a tratamento. Presidente, ministro, e no caso concreto, como é que fica a prestação jurisdicional? Permite-me, ministro Marco Aurélio. O que foi levantado pelo ministro Marco Aurélio, ministro acho Alexandre até que de Moraes, auxilia a solução do caso. Porque o caso que chegou sui generis porque o tribunal resolveu dizer, paga 50% você, 50%. Ao subir,
essa divisão de obrigação acabou virando uma solidariedade. Ou seja, reafirmou a solidariedade. Mas, na verdade, ao meu ver, primeiro, me parece que o tribunal errou. Solidariedade que, se cada unidade, Estado e União, cada qual ficasse responsável pela totalidade. Exatamente. Isso seria a solidariedade. O que me parece é que foi uma divisão. O tribunal dividiu o prejuízo. No caso concreto, basta verificar se o medicamento ou o tratamento, nesse caso, seria do Estado ou da União. E aí é 100%. Por isso que eu divido entre o que é política pública autorizada e o não autorizado. Agora, me parece ainda, presidente, que faltou uma hipótese só. Porque nós decidimos anterior que o medicamento não registrado, competência técnica, União. Agora, também há o medicamento registrado, mas que ainda não passou pelo Conitec e o Ministério da Saúde ainda não incorporou na listagem para fornecer ao Estado ou ao município, ou fornecer o dinheiro para isso. Também, nesse caso, me parece continuar a competência da União. Responsabilidade técnica, na minha proposição que eu faço para o acolhimento desses embargos, responsabilidade técnica sempre da União. Exato. Prestação de serviço, aí é de acordo. E que o que parece que está atrapalhando a questão da decisão aqui, foi levantado pelo ministro Marco Aurélio, é que solidariedade, na hipótese concreta, não há. E, na verdade, a solidariedade é abstratamente prevista pela Constituição para a saúde como um todo. Não há solidariedade na prestação de medicamentos, não há solidariedade na prestação de tratamentos específicos. O que há, pela regulamentação constitucional e depois a normatização legal, é subsidiariedade. Porque a União compete A, o Estado B e o município C. Não há uma previsão de solidariedade. Aqui, me parece que haveria efeitos infringentes nos embargos. O ministro Fachin fez uma construção que, no mérito, concordo, mas ao repetirmos a questão da palavra solidariedade, nós vamos acabar gerando mais confusão do que solução. Eu acolho parcialmente, sem efeitos modificativos, porque na tese que eu fixo, eu entendo que na prestação e no fornecimento do serviço, do ponto de vista do custeio, são todos realmente solidários. Tenho a impressão que a jurisprudência anterior era clara, falava-se sempre em solidariedade. Depois veio, inclusive, uma lei, salvo engano, uma lei complementar, né, ministro Fachin, que tenta estabelecer os limites competenciais da União, dos estados e dos municípios. Porque isso era uma névoa, né? Realmente não se sabia bem quem era o responsável. E, claro, de alguma forma trabalhava-se com esses dois conceitos, que aparecem na STA 175, a ideia de solidariedade e subsidiariedade. Quer dizer, de fato, faz sentido para determinados tratamentos que o município seja... De acordo com a complexidade do serviço. Seja chamado, mas é claro, aqui inclusive é uma queixa que é muito comum, tanto por parte dos municípios como por parte dos estados, e daí talvez uma razão do ponto de vista tático, né, por parte da propositura das ações, há uma queixa de que a União se ausenta do processo. Inclusive no que diz respeito à sua responsabilidade financeira. Significa dizer, se houver condenação de estados e municípios, dificilmente se conseguirá algum tipo de compensação. Então, por essa razão também, que a ação acabava sendo proposta, e inicialmente nós falamos mesmo, inclusive na STA 175, nós falamos em solidariedade, não é? Depois veio a STA 175 deu início a uma série de mudanças na legislação e também em procedimentos, inclusive fazendo a edição produzindo a edição de uma lei que tentava delimitar as competências, não é? Como nós acabamos por fazer agora em relação ao caso trazido pelo ministro Barroso. E aqui de maneira muito clara, porque se a responsabilidade é da União ou do ente federal para fins de inscrição na Anvisa, claro, a ação há de ser proposta contra
à União. Mas, de fato, essa questão ela é bastante delicada, porque dependendo do tipo de proposição, se a ação for voltada, por exemplo, contra um município, é muito provável que a gente esbarre no quadro atual até no limite do financeiramente possível. É por isso que... Mas aí a União responderia subsidiariamente. Pois é, mas... por isso que é subsidiário. Eu estou mas, do ponto de vista... distribuindo a vossa... Desculpe, só um momentinho. Sim. Eu estou fazendo chegar à mão de Vossas Excelências o enunciado. Como, ao ler o enunciado, eu fiz alguns comentários, mas para Vossas Excelências terem em mãos o enunciado da maneira mais objetiva, porque, veja bem, isso que o ministro Gilmar Mendes acabou de comentar está bem claro no meu enunciado quando eu falo das prestações de atendimentos que não estão nas políticas públicas. Eles serão custeados pelos entes de acordo com o quê? Responsabilidade de financiamento conforme a complexidade do atendimento. Conforme a complexidade do atendimento. Impor a um município dar um atendimento de uma complexidade tal que ele não tem condições, ele não vai arcar orçamentariamente. E ele não consegue reposição da União. Ele não consegue reposição. Eu só acho que então, consegue. Nesse caso, é de acordo com a complexidade. Sei, mas essa expressão complexidade não é unívoca, né? Isso aí, dentro da criatividade do advogado requerente, tudo é complexidade e vai promover direto. Não, mas, ministro, permite, a legislação estabelece os procedimentos de complexidade por secretaria municipal, estadual ou ministério. Isso está distribuído. Então, por exemplo, questão de oncologia, tudo. Obedecendo. Eu vou fazer a leitura absolutamente objetiva da minha proposição. Remover uma preocupação. Eu acho que aqui nós estamos diante de uma questão que gravita em torno do ser humano e essa decisão tem de ser justa. Então, o fato de ter infringência de embargo de inflação, isso não tem a menor importância diante da solução que nós vamos chegar. Estamos tratando de um problema que não se resolve. Veja bem, nós não estamos aqui, na minha proposição, não estou a propor algo que seja da minha cabeça. A complexidade está definida em normas do Sistema Único de Saúde. Normas objetivas. A Lei Complementar 141 de 2012 é que tenta fazer essa então, das responsabilidades. Eu vou agora fazer a leitura da proposição, se me permitem, sem comentários, para ficar só na proposição que eu fiz. Eu acolho os embargos sem efeitos modificativos para aclarar e fixar a seguinte tese. É solidária a responsabilidade entre os entes que compõem o Sistema Único de Saúde, o que implica obrigação comum, mas estruturada em níveis de atuação que devem ser observadas nas ações judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos sob a seguinte disposição. Primeira disposição, trata da pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas. Deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento, dispensação daquele medicamento, tratamento ou material, a ser identificada de acordo com a omissão que tenha ensejado a ação judicial. Segundo ponto, pretensão que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas, a demanda exigirá a presença dos entes conforme sua atribuição no sistema. 2 pontos. União, responsabilidade técnica. Estado ou município, conforme o nível de responsabilidade de execução na política de saúde, com divisão de custeio entre todos os entes, responsabilidade de financiamento, conforme complexidade do atendimento. Senhor presidente, quero só retificar, porque eu verifiquei que a lei prevê a complexidade. Então, e receio que, com tanta complicação, o doente morra antes de ter o medicamento. A atuação da Justiça tem salvado muitas vidas, ministro Marco Aurélio. A atuação do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça, com a atuação do Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia Privada, tem salvado muitas vidas. E, na verdade, presidente, só um segundinho.
Na verdade, o que vem ocorrendo agora, é que ministro Alexandre de Moraes. O doente vem morrendo porque só se aciona o município e o município não tem condições de pagar. Agora, presidente, aqui na última questão, me parece que a pretensão que veicula pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, ao não constar na política pública, quem pode, nos termos da lei, nós vimos só em relação ao não registro, mas a legislação é igual para todas essas questões. Quem pode, trazer para dentro do Sistema Único de Saúde e, dizer qual é a complexidade é a União. Então, nesse segundo ponto, para mim, aqui a demanda exigirá a presença da União. Porque o município, se não está ainda disciplinado, não está incorporado ao Sistema Único, em princípio, ninguém está obrigado a executar. Quem pode decidir se vai incorporar ou não? A União. Então, aqui eu colocaria só a União. Senhor presidente, eu queria fazer uma observação genérica. Eu estava inscrito aqui sobre esse ponto. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, só um minutinho, só para eu poder... Aqui, o caso que nós temos em questão, e, portanto, eu acho totalmente pertinente o encaminhamento que Vossa Excelência está propondo, envolve uma demanda por um medicamento e a demanda foi ajuizada contra município, Estado e União. Portanto, nós estamos bem dentro da questão da solidariedade. O juiz entende e condenou, era um remédio para hipertensão pulmonar primária, fornecimento de um medicamento chamado Tracleer. O medicamento está na lista do Rename. Portanto, em rigor, talvez a gente nem precise da última proposição de Vossa Excelência, porque eu concordo com o ministro Alexandre, quem tem competência para incluir é a União. Então, eu estou endossando integralmente a tese principal de Vossa Excelência, que é a pretensão deve ser veiculada contra quem tem o dever. Agora, o ministro Luiz Fux levantou um ponto. Muitas vezes a União é que tem a obrigação do financiamento. Embargos contra acórdão sobre responsabilidade portanto, eu acho que ela tem responsabilidade subsidiária, não solidária. De atendimento médico então, talvez o que tenhamos que pensar na linha do que Vossa Excelência propõe, a ação deve ser ajuizada em face do ente que tem a obrigação. Agora, para a subsidiariedade da União ser exercida, faríamos como? Damos ciência à União? Agora eu estou pensando, a pergunta não é retórica, não, a pergunta é real, porque eu concordo que a União só deve entrar subsidiariamente. Então, como é que se exerce? Ou ela vai ser responsável subsidiária, mesmo que não tenha participado ou acompanhado a demanda? Posso dar uma sugestão? Acho que sem ter participado do processo. No momento que o ente federativo, o município, o Estado é chamado, ele vai arguir que não tem condições financeiras, porque senão ele vai cumprir. Ele deve cumprir. Ao arguir isso, ele mesmo solicita ao juiz de ofício, mediante essa arguição da incapacidade financeira de cumprir a obrigação, ele ou solicita o próprio juiz de ofício, aí chama subsidiariamente. Acho que deve aguardar primeiro que vamos dizer, o réu principal se manifeste. Senhor presidente, me permite? Pois não. Em função da questão colocada pelo ministro Luiz Roberto, como não sendo meramente retórica, e por óbvio não é, na minha compreensão, não há possibilidade de imputar responsabilidade subsidiária a quem não integrou a relação jurídico-processual, porque nós temos que assegurar o contraditório e a ampla defesa, inclusive. Sim, mas veja o seguinte... Para que a União possa fazer todas as colocações. Nesse processo já surgiu, inclusive, um município nominado, porque acionada foi a União e o Estado de Sergipe apenas. Senhor presidente, eu, antes de proferir meu voto, eu gostaria de fazer uma observação. Ministro Ricardo Lewandowski. Nós recebemos aqui, ao longo de meses ou até de anos, representantes dos municípios, do Estado, dos Estados, da União, todos eles trazendo reivindicações e preocupações justíssimas quanto
o orçamento, a precariedade dos respectivos orçamentos em termos de saúde. Mas, de outro lado, também, nós recebemos inúmeros representantes de pacientes, daqueles que dependem do Sistema Único de Saúde, de organizações não governamentais que encheram as nossas galerias, o nosso auditório, os nossos corredores, os nossos gabinetes. Então, eu penso, senhor presidente, na linha um pouco, e me permitam aí até uma citação um tanto quanto acadêmica, de Norberto Bobbio, que na evolução dos direitos humanos, estas questões podem ser vistas sob dois aspectos, ex parte principis ou ex parte populi. Ou nós examinamos a questão da saúde do ponto de vista do Estado ou do ponto de vista do povo, do homem comum da rua. Quer dizer, eu penso que nessa questão, e aí Vossa Excelência me parece que está certíssimo, Data Vênia, e também o ministro Barroso agora levantou essa questão, nós estamos diante da solidariedade, uma questão de solidariedade. E é isso que nós vamos discutir e eu vou oportunamente me pronunciar sobre este aspecto. Quer dizer, o que é preciso agora nós decidirmos, nós vamos resolver a questão do Estado e da carência de recursos ou nós vamos resolver a questão, o problema daquele que está na ponta do sistema, que precisa urgentemente do remédio. Ele precisa do remédio. Agora, para ele não importa quem é que ele vai acionar, se é o município, o Estado ou a União. Ele precisa resolver o seu problema de saúde, sob pena de falecer. Então, eu acho que, neste momento, não está em questão a solução dos problemas orçamentários dos municípios, dos estados, da própria União, no que diz respeito à saúde. Nós precisamos, enquanto Suprema Corte, enquanto última trincheira de defesa dos direitos e garantias do cidadão, é verificar como é que nós vamos resolver da melhor forma o problema daquele indivíduo que está, repito, infelizmente, me permito, que está na ponta do sistema, está precisando de um remédio, de um tratamento. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu só faria duas Ministro relator. Eu só faria duas observações. A primeira é que, por exemplo, na execução sempre foi possível penhorar bens do fiador a hipótese de insuficiência dos bens do devedor sem que o fiador fosse chamado ao processo de conhecimento. Ele é legitimado passivo da execução. Vários legitimados passivos da execução não participam do processo de conhecimento, que é uma previsão legal de responsabilidade patrimonial secundária. Então, isso não é uma figura nova ser executado e não passar pelo processo de conhecimento. No segundo lugar, essa questão que o ministro Lewandowski levanta, ela é uma questão bifronte, não dá para resolver uma sem resolver a outra. Então, vira divagação acadêmica. Nós vamos condenar também, nós vamos, claro, a preocupação do ministro Fachin é criar uma orla de segurança dizendo promove contra todos eles, para poder garantir, pode pedir. E o que diz o CNJ? Eu posso redirecionar para quem tem a verdadeira atribuição. Promove contra qualquer um. Agora, quem vai cumprir a prestação é quem tem a atribuição para esse fim, que é o que o ministro... É a minha proposição, no final. Mas pode ser uma coisa perdão, ministro, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, nós temos que dar uma solução de caráter prático. Olhando para Luiz Fux, nós não trabalhamos no Olimpo, numa torre de marfim, nós queremos resolver o problema. Agora, nós estamos interpretando essa questão do ponto de vista da Constituição e não do ponto de vista da lei, Data Vênia, e nem de resoluções ou estudos do CNJ. Então, se a lei garante o direito fundamental à saúde, e o Estado tem obrigação e solidária, do ponto de vista dos três entes político-administrativos da Federação, é sob essa perspectiva que nós temos que discutir a questão, com todo respeito. Se a lei diz isto ou aquilo, e a lei é mutável, amanhã pode dizer outra coisa, e o CNJ, mudando a Constituição, também pode ter uma outra opinião sobre essa questão. Eles até levam a questão da eficiência. O debate está muito rico e, com certeza, se nós fizermos um intervalo regimental, ele voltará mais enriquecedor ainda. Então, eu vou suspender. Eu só queria registrar, pois não, nessa observação do Lewandowski, aqui, de fato, a gente está preocupado e tem que se preocupar um pouco com algum método, ou seja, com normas de organização e procedimento, porque senão produzimos algo depois lítero poético recreativo, porque vamos dizer que há um direito subjetivo
à saúde, mas na hora de implementar, nós vamos esbarrar em dificuldades práticas. Por isso que é importante realmente ter regras que levem a uma condição que o CNJ tem procurado, de alguma forma, implementar. Acho que é fundamental isso. Quer dizer, a própria declaração do 196 e tudo mais contra o direito subjetivo público à saúde, isso está muito claro. Agora, é preciso dimensionar o que de fato é passível e como isso se executa. Mas, ministro, Gilmar, Vossa Excelência me permite uma rapidíssima parte. Eu me animei até a fazer uma intervenção um pouco mais longa, porque estou louvado aqui e estou citando em meu voto a SS 3.355, agravo regimental de relatoria de Vossa Excelência, que Vossa Excelência, com todas as letras, afirma que a competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do artigo 23(2) da Constituição da União, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aí até grifei aqui, são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade. Eu estou partindo desse ponto de vista. Agora, concordo que nós temos que estabelecer uma metodologia para tornar exequível esse direito. Não é isso. Isso já está na STA 175, o ministro Fachin já fez essa referência. Mas eu lembrei também que, posteriormente a isso, em 2012, sobreveio essa lei complementar que tenta definir as responsabilidades. De qualquer forma, claro, como Vossa Excelência também bem o diz, nós podemos até dizer que essa divisão é inconstitucional, ou coisa do tipo. A rigor, o SUS é um experimento institucional, não é? É um esforço enorme que se faz de incorporar uma experiência que já vinha, que era pré-constitucional, e, na verdade, ela veio para o texto constitucional. E tem êxitos indiscutíveis, como nós todos sabemos, né? O ministro Toffoli não se cansa de dizer que muitos apontam falhas enormes no SUS e esquecem de falar dos seus êxitos cotidianos, né? É um trabalho e é um experimento, porque, de fato, faz a junção de União, Estados e municípios. Sai daquele modelo das competências estanques, não é? E tenta também definir responsabilidades. Mas é esse o nosso debate, para também darmos alguma resposta. O ministro Fachin se preocupou muito com isso agora, também me desculpe, prática, porque senão nós vamos continuar um pouco nesse discurso circular. O debate é aberto, nós estamos concordando, estamos fazendo um esforço no sentido de fato, viabilizarmos o direito à saúde. Universal, direito à saúde. Vou, então, suspender a sessão na forma regimental e retomamos daqui 30 minutos. Parede de mármore claro ao fundo, à esquerda, bandeira do Brasil, ao centro, brasão e no canto superior direito, um crucifixo. Os ministros se levantam e deixam o plenário.